Bem-vindos, Mugiwaras, marinheiros e todos aqueles que se aventuram na Grand Line. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, aqui é o Jonas, e eu vou fazer a review do capítulo 969, o Lorde Tolo. Então, começando o capítulo, nós temos a continuação da história de capa do Capone, que é o Gotti, então, enfrentando a marinha e aparentemente levando uma surra de um marinheiro que está usando um chapéu estranho aqui. Uma história normal. Tá? E o capítulo então começa exatamente de onde parou na semana passada, com o Oden atacando o Orochi. Ele segue para o seu ataque e quando ele menos espera, então o cara que estava tocando o shamisen ali cruza os dedos e o ataque do Oden é desviado para a direita e acerta ali as paredes e as decorações do palácio, e o Oden então dá vários ataques e não consegue acertar, e nós descobrimos que o tocador de shamisen é o Kurozumi Semimaru, o antigo usuário da Baribari no Mi. E bom, esse começo é um começo bem normal pro capítulo. Interessante ver o antigo usuário da Baribari no Mi. E bom, nos leva a pensar como esse cara então morreu para que a fruta ficasse disponível pro Bartolomeu. Espero que na continuação desse flashback a gente possa ver o que aconteceu com ele. Provavelmente ele deve ter morrido na batalha com os bainhas vermelhas do Oden. E bom, o Orochi está muito assustado, já que ele é um baita de um medroso, e ele aproveita para provocar o Oden, então, dizendo que se violência resolvesse o problema, os daimyos já teriam derrotado ele e deposto ele há muito tempo. O povo está celebrando o retorno do Oden, e enquanto isso nós temos essa interação entre o Oden e o Orochi, em que nada que ele faça consegue atingir o Orochi, e ele descobre então do poder da velha, a Kurozumi Higurashi, que ela tem então a fruta do clone, que é a mesma fruta do Mr. Chu, do Bon Clay. E então ela também morreu, isso nós já descobrimos nesse capítulo, porque se a fruta dela está disponível, ela morreu. E então nós descobrimos que o pai do Oden, Sukiyaki, que nomeou o Orochi como regente, na verdade era a velha disfarçada, e portanto as palavras não tinham nenhuma validade, o que o Orochi alega que não dá a ele nenhuma obrigação de ceder o posto pro Oden. Enquanto a multidão celebrava o retorno do Oden, então os piratas das feras, né, os piratas do Kaido, atacam a multidão. É uma flecha envenenada, provavelmente veio do Batman. E o Kaido, dragão gigante, aparece sobre a capital e bom, gera pânico na população. Pessoas morrem, doentes, caem severamente doentes no chão. E alguma coisa que a gente não vê direito acontece na interação entre o Orochi e o Oden, que resulta então o Oden aparecendo dançando seminu na frente do palácio. E bom, isso é uma cena muito estranha, porque foi algo meio do nada. A gente sabe que certamente ele tem um motivo nobre para estar fazendo isso. É normal, um clássico de anime, o personagem fazer alguma coisa humilhante antes de descobrir um motivo nobre, mas eu vejo como uma cena um pouco estranha, um pouco desnecessário, talvez, assim, um clichê um pouco forçado. Talvez o Oda pudesse ter sido mais criativo nessa resolução do problema.
E bom, como esperado, então, dançando pelado, o povo todo começa a ver o Oden como um palhaço. Ele perde toda a reputação, ninguém mais quer ser que nem ele. Todo mundo fala pra nunca ser como ele. E de repente começa a parte então do capítulo que tá sendo muito criticada e com razão, que o Oda resolve então seguir os eventos do flashback com uma montagem para acelerar as coisas, mas fica apressado. Ao invés de realmente desenvolver essa história e deixar o importante, ele bota talvez coisas que não seriam tão importantes e transforma tudo numa montagem que passa muito acelerado. Então ele pula um ano e nós temos o Oden chorando e descobrindo da morte do Roger. E ao mesmo tempo ele está rindo de como o Roger conseguiu enganar todo mundo e começar a grande era dos piratas. E de novo nós pulamos mais um ano, nós vamos pro segundo ano, então o Oda fazendo essa montagem, pulando o tempo. E aqui eu acho que nós vemos uma das partes mais interessantes do capítulo, que é o duelo entre os piratas do Gecko, né, do Moria, e os piratas das feras, que é os piratas do Kaido. Infelizmente a batalha não é mostrada, mas então nós descobrimos que essa batalha ocorreu com o Kaido em Wano. E foi aí que o Moria roubou o túmulo do Ryuma. E bom, enquanto tudo isso vai acontecendo, o Oden ele segue dançando, né, e começa então a mostrar como está afetando as pessoas em volta dele. Ele até pergunta para Toki se ela vai deixar ele, se ela vai se divorciar, ela diz que não. Nós vemos que os retentores dele já estão dando risada e dizendo de assistir os showzinhos dele. E nós vemos o Yasuo falando que ele é um tolo, mas ser um lorde talvez seja bondoso demais. Temos o encontro dele com o Ryo. E bom, 3 anos então se passaram, então de novo o Oda pulando o tempo muito rápido, né? E 4 anos, então ele pula 2 anos de uma vez só, 3 anos de uma vez só, chega para um quinto. E é um pulo talvez um pouco exagerado. Ele podia talvez usar mais alguns capítulos e desenvolver mais essa história, mas ele claramente está tentando apressar as lutas que vão acontecer depois que o flashback acabar. E então o Shogun, o Orochi, chega em Kuri e ele começa a falar que vai transformar Kuri em uma fábrica de armas. E aqui nós temos uma coisa que eu estranhei, muitas pessoas estranharam, que ele menciona os navios e o Kaido, e ninguém sabe que raio de navios é esse que ele está falando, que o Oden está falando. Porque não mostrou nada, nenhum navio especial que dê razão para ele falar isso. Então isso é um certo mistério, talvez seja algum errinho do Oda, não sei. Acho que vamos descobrir talvez no próximo capítulo. E nós descobrimos então que o Orochi matou a esposa do Ryo, ou pelo menos os homens dele, ou os homens do Kaido mataram a esposa do Ryo, e o Ryo foi levado pro Kaido, e é assim que ele foi parar nas minas. O Orochi fala que ele provavelmente foi morto, e logo depois ele revela que na verdade o que aconteceu é que a esposa do Ryo e os outros membros da gangue se rebelaram contra a captura dele e foram derrotados, então, e a esposa dele foi morta, aparentemente por uma flecha. E bom, isso deixa o Oden muito irritado, e é aí que ele jura, junto com os retentores dele, que ele vai derrotar o Kaido e o Orochi. E aí nós temos talvez a melhor parte desse capítulo, né, que é um painel muito bonito dos 9 bainhas vermelhas se juntando então com seus chapéus de palha de Wano e se reunindo em direção ao sol
poente que fez brilhar as espadas, as bainhas vermelhas das espadas dele, e é assim que a lenda dos Akazaya 9, né, ou os 9 bainhas vermelhas, surge. É aí que eles ganham essa nomenclatura, pela força e lealdade deles, e por esse brilho das bainhas das espadas ao refletir a luz do sol poente, quando eles marcharam em direção à batalha contra o Kaido e contra o Orochi. Esse final do capítulo, em que eles aparecem enfileirados com os chapéus e cruzando a ponte com o sol poente, é uma cena muito bonita, acho que é a melhor cena do capítulo. E aqui o capítulo acaba. Por sorte, nós não temos um intervalo na próxima semana, nós vamos ter um capítulo normal. E eu diria que esse capítulo foi um capítulo não muito bom. A informação que ele contém é bem interessante, ele mostra várias coisas, especialmente essa parte do Moria, que sempre se teve muita discussão como é que o Moria fez frente ao Kaido, né? Como é que tinha dito que ele batia de frente, mas nunca sabia como ou quando. Se presumia que era mais cedo, quando o Kaido era mais fraco, mais iniciante. Nós temos a reação do Oda e a morte do Roger. E nós temos os usuários anteriores da Bari Bari no Mi e da Fruta do Clone. E esse painel muito bonito no final, mas esses pulos de tempo desnecessários do Oda, eles prejudicam demais o capítulo. Eles prejudicam demais a história no geral, porque corta e a coisa virou uma montagem, ela perde o peso e o desenvolvimento. Ao invés de mostrar todos esses acontecimentos, dando a perspectiva do personagem e deixando ele evoluir a partir disso, ele corta para botar um narrador e acelerar esse processo e pular o tempo mais rápido possível. E eu vejo que o Oda tem se focado muito em tentar começar a levar a obra para o seu final. Ele fala em encerrar em 5 anos. E eu acho que ele está começando a se apressar demais e a qualidade da obra está decaindo. O conteúdo continua excelente, mas a forma como ele tem sido demonstrado ainda está, nesse momento, está deixando a desejar por causa das escolhas dele de se apressar. Então eu dou para esse capítulo uma nota 3 de 5. Acho que um 3 de 5 é uma nota boa para esse capítulo. É adequada. Não foi um capítulo péssimo, mas ele podia ter sido muito melhor se de repente o Oda divide esse conteúdo em 2 capítulos ou 3 capítulos e expande mais nesse conteúdo, nesse tempo que ele pulou.